dias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano vigente, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio a mim um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntaram-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E desceram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro. Lá na província estavam em grandes miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto da benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, por intermédio do teu querer, Senhor, pela grandeza, ó Pai, da tua obra neste lugar. Faça a tua diferença em nossos corações, nos alimenta cada vez mais para continuar nesta caminhada para a glória do teu nome, Jesus. Pode se assentar, irmãos, pode se assentar e dar uma salva de palmas. Irmãos, hoje pela manhã o Senhor me trouxe esta passagem, amém? E eu comecei a meditar, irmãos, da coragem e da motivação e do entusiasmo e do prazer, irmãos, que teve Neemias em retornar a Jerusalém para dar andamento na segurança do povo do Senhor. Quando a palavra do Senhor, irmãos, que Neemias, ele era copeiro do rei da Pérsia. Foi levado por cativo, irmãos. E aí nós paramos e começamos a meditar. Veja bem, irmãos, Neemias, um chamado na presença do Senhor, uma oportunidade na presença do Senhor. E ele ainda, irmãos, continua sendo cativo no reinado da Pérsia, aonde foi levado de Jerusalém como cativo. E ele tinha, irmãos, a incumbência perante aquele reinado de ser o copeiro do rei. E chega, irmãos, aos seus ouvidos, porque, irmãos, veja bem, todo aquele que faz a sua atividade com prazer, muitas vezes ele fica acomodado. Quando ele faz com prazer, ele fica acomodado naquilo que é imposto em sua atividade. E assim estava Neemias. Só que, irmãos, existe um Deus que tem chamado a sua igreja e tem preparado caminhos especiais, tem preparado vidas espirituais, tem preparado atividade para que com a obra do Senhor não pereça. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não que a atividade, irmãos, de Neemias venha ser uma atividade de vergonha, não. Mas, irmãos, nós vamos se adequando com aquilo que nós viemos a fazer. E muitas vezes vamos ficando aprisionados naquilo das nossas atividades. E muitas vezes não conseguimos escutar a voz do nosso Senhor espiritualmente. Só que quando, irmãos, chega sobre Neemias essas palavras, conforme nós lemos, ele sente o temor em seu coração. Ele sente a preocupação que o seu povo estava passando. Ele sente a aflição que o seu povo estava passando. E ele para, irmãozinho, e começa a chorar por estar angustiado pelo que ali lhe tinha chegado. E ele para, irmãos, e nós sabemos, irmãos, a palavra do Senhor diz: aquele que está triste, olha o Senhor. E ele vai, irmãos, e começa a jejuar e orar a Deus, com o intuito, irmãos, de escutar a voz do Senhor, de escutar a vontade do Senhor.
crente ele é colocado em provas, de quem sabe até mesmo de cativeiros. Mas eu não digo de cativeiros de estar fechado em uma cela. Quando eu falo de estar cativo, muitas vezes é estar oprimido por Satanás. Estar oprimido muitas vezes a sua família pelo inimigo. E isso nos traz uma certa tristeza e nos traz a incumbência de orarmos a buscar a Deus, para que Deus venha trazer a libertação para o nosso lar, para que Deus venha fazer a diferença em nossas vidas, para que Deus venha restituir a sua obra na igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, e ele ora ao Senhor, e ele toma uma decisão, irmãos, e olha a decisão que ele toma. Ele estava como cativo, ele não podia tomar decisão por ele mesmo, ele precisava de uma liberação humanamente falando. Por isso que ele ora e jejua a Deus, para que Deus venha mostrar o que ele possa fazer pelo seu povo na obra do Senhor. Porque ele não podia simplesmente sair do palácio, irmãos. Ele poderia até mesmo perder a sua vida por esta atitude. Ele queria fazer o que era certo na presença do Senhor. Porque, mesmo sabendo que o rei da Pérsia estava abaixo das decisões do nosso Deus, ele tinha um Senhor a servir. Ele tinha um Senhor a ter que se representar, a se justificar. E conta a palavra do Senhor que ele ora e jejua. E ele vai ter com o rei da Pérsia, irmãos. E ele pede permissão ao rei da Pérsia para voltar a Jerusalém, para edificar os muros da casa do Senhor, a cidade do Senhor, do povo do Senhor. E, irmãos, agora eu quero fazer também um parênteses aí. Quando o crente verdadeiro, ele é sincero, e ele traz, irmãos, aquele carisma, aquela dedicação, aquele prazer naquilo que ele exerce ao seu Senhor, irmãos, ele chama a atenção do seu Senhor, ele cria intimidade ao seu patrão, ele cria intimidade ao seu Senhor. E muitas vezes, irmãos, essa intimidade quebra todas as barreiras para não receber um não, porque é o trabalhar do Senhor pelas nossas atitudes na presença do Senhor. Porque, irmãos, se o rei da Pérsia se ele tivesse em seu coração ira, raiva, irritação contra Neemias, ele não deixaria ele. Mas Neemias tinha intimidade, porque ele servia o seu Senhor com prazer. Ele tinha intimidade de fazer o que o seu Senhor mandava. Irmãos, e a atitude de amor, de dedicação, de prazer que nós temos em nossas vidas, de que tudo o que nós vamos fazer é com amor, é com dedicação, é com prazer, isso movimenta as mãos do Senhor sobre as nossas vidas, sobre o seu querer, sobre a sua vontade. Louvado seja Deus. E aí o rei da Pérsia, irmãos, libera Neemias para ele ir. Veja bem, irmãos, sabe quanto tempo Neemias levou da Pérsia até chegar a Jerusalém? Conta a palavra do Senhor, irmãos, que ele fez uma viagem de 4 meses. 4 meses ele ficou em viagem da Pérsia para chegar em Jerusalém, com um propósito, irmãos, de edificar os muros de Jerusalém. E nós paramos e começamos a meditar, irmãos, muitas vezes, questão de momentos de lutas, já sentimos o medo e a sensação de desistirmos daquilo que o Senhor nos chamou. Muitas vezes as barreiras, muitas vezes as lutas, amém, nos traz aquela sensação que esse não é o chamado de Deus em minha vida. Não pode ser tão difícil fazer isso
para o que Deus me chamou, então provavelmente eu não tenho este dom em minha vida. Isso é mentira de Satanás, irmãos. Porque Neemias passou 4 meses em viagem. 4 meses, irmãos, lutando. Sabe lá, irmãos, o que ele teve que enfrentar nesta viagem? E nós não estamos falando de uma viagem, irmãos, de nós pegarmos um carro, uma caravana e ir em algum determinado lugar a levar o Evangelho do Senhor. Não, irmãos, é estando muitas vezes em situação de calamidade para ter continuidade naquilo que o Senhor lhe ordenou. 4 meses, irmãos, ele meditando. Quem sabe ele poderia retornar. Quem sabe ele poderia chegar nesse sentimento. Ah, não, isso não vem da parte do Senhor. Isso é coisa minha. Quantas vezes o inimigo coloca em nossos corações que aquilo que queremos fazer para com a obra do Senhor é de nós mesmos, irmãos. Ei, irmãos, tudo que é feito e motivado na obra do Senhor vem do Espírito Santo de Deus. Vem da parte do Senhor, vem da vontade de Deus. Pode ter a certeza, irmãos, que esta sensação, muitas vezes que sentimos, de incapacidade, incompetência, não tendo a estrutura física, a estrutura financeira, a estrutura muitas vezes emocional para fazer com Deus. E é assim mesmo, irmãos, nós sentimos isso, mas tem uma diferença, irmãos. O Senhor nos chamou, e aquele que dá o passo para a obra do Senhor tem a aprovação da parte de Deus. Aquele que tem a aprovação da parte de Deus, ele